Agora, o fato dele, Deltan Dallagnol, chegar lá e falar que ele, por ser religioso, ele pode defender qualquer atrocidade, que ele pode falar que cloroquina salva as pessoas da Covid, ele não pode, e não é porque ele é religioso, é porque ele está sendo um inescrupuloso, um irresponsável, um desinformador. E, Sérgio, esse PL da fake news que vai estar em votação hoje, né, para o regime de urgência, ele vai dar conta de combater essa disseminação? Ele é uma tentativa, né? Os deputados, principalmente o relator Orlando Silva, ele fez um trabalho de ouvir muitas pessoas, muitas entidades, muitas organizações, muitas empresas. Ele trabalhou na medida do possível para fazer um projeto que pudesse ser aprovado, porque também tem essa, você pode fazer um projeto muito melhor e que não tem a mínima condição de ser aprovado. Então, eu acho que o Orlando Silva fez um trabalho bastante consistente. Eu acho que vai ajudar muito a combater a desinformação, mas não vai impedir a desinformação, Dri, Sinara, não vai, é impossível, porque essa é a estratégia deles. Agora, vai permitir, com instrumentos mais adequados, e vai, na verdade, colocar as plataformas para prestar uma série de contas. Tem algumas falhas, eu acho, por exemplo, ele pede, que é um enorme avanço, relatórios que as plataformas tenham que prestar contas. Só que esses relatórios periódicos tem algumas coisas que a gente precisa exigir, né? E que a gente, enquanto sociedade, tenha que ter um mecanismo na lei para que, vamos dizer assim, consiga evitar que elas tratem determinados dados sensíveis. Então, eu acho que tem que ter esse mecanismo que está faltando, mas isso pode ser resolvido por uma emenda, né? Mas eu acho que também a gente precisa de informações sobre os dados que são retirados da nossa jurisdição no Brasil. Isso não está lá no relatório. E isso não é uma preocupação de muita gente, mas eu digo, essa preocupação é cada vez maior na Europa e na Ásia. Né? Não dá para a gente permitir que tirem dados sensíveis e ponham numa outra jurisdição. A gente precisa ter dados estratégicos na nossa jurisdição. Então, no nosso país, né? No nosso país, sob a nossa legislação e o nosso controle. A gente pode, veja bem, mudar de ideia. A população pode falar, eu não quero que essas plataformas trabalhem dados das nossas crianças. E eles não vão poder coletar. Nós vamos ter que discutir isso, né? Outra coisa interessante que tem nesse projeto de lei é que esse projeto de lei tirou aquela coisa que veio do Senado, aquele vigilantismo em massa que não resolve nada, né? Aquela coisa de colocar todo mundo suspeito até que prove o contrário. Não. Agora, ele tem mecanismos ali na lei, se ela for aprovada, para exigir que se atue imediatamente junto à plataforma, pedindo que a plataforma entregue dados daquele suspeito que está com o devido processo legal, que está cometendo crimes, etc. Então, esse mecanismo eu acho que está de bom tamanho, está ajustado ali na proposta do Orlando Silva. Agora, tem coisas que eu acho que eu não concordo mesmo. Pra você ter uma ideia, tem uma parte que chama regulação, autorregulação regulada, que diz assim, uns artigos que falam, as plataformas podem, ou os provedores, ele usa o termo provedores, ele está falando das plataformas, né? As plataformas podem criar regras próprias de autorregulação, mas elas sempre puderam fazer isso, Dri e Sinara. Não tem, elas já fazem, né? Elas já fazem. Aliás, o meu podcast está censurado por eles nesse exato momento. E é uma coisa assim,
Outra coisa que eles dizem, pode reduzir visualização. Gente, a plataforma, quando tem a autorização na lei de reduzir visualização, eu queria dizer que a gente não deveria permitir isso, porque elas se colocam como elementos do debate público e, de repente, eles estão aqui reduzindo a visualização da nossa discussão e a gente não sabe. A gente não sabe. E aí, quando a gente fica sabendo, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, o prejuízo político, o prejuízo de pessoas que deixaram de poder ver é imenso. Então, eu não gosto disso e não gosto da ideia de colocar na lei essa coisa que parece que eles são neutros, que eles tiveram alguns problemas em regular a desinformação. Gente, não foi nada disso. A desinformação, ela vem junto com o discurso de ódio, ela vem junto com a espetacularização. Essa que é a questão. A espetacularização engaja as pessoas, porque tudo vira algo que é feito para o entretenimento, e nem tudo é entretenimento. Essa que é a questão. Esse fenômeno, não dá para aprovar uma lei dizendo é proibido a espetacularização. Isso não existe. Mas essa é a principal técnica, e isso é o elemento crucial que faz com que essas plataformas elas ganhem muito dinheiro com esse tipo de exageros, de descontextualização. Então, eu não gosto da ideia de falar, eles podem se autorregular, porque eles sempre puderam. Essa parte da lei não é legal. E tem uma outra parte que eu acho que talvez a gente pudesse melhorar a redação, mas é interessante. Ela diz que as plataformas têm que remunerar a imprensa, o jornalismo, o trabalho jornalístico. Eu acho isso correto, mas a gente precisa ver se não tem nenhuma arapuca na redação, se está correto, porque não tenhamos dúvidas. A extrema-direita vai transformar um monte de coisas aí de desinformação e vai reivindicar a ideia de ser jornalístico. E Exato. Não é. Eu temo muito por a gente não definir claramente. Eu acho que a gente precisa chamar todo mundo, ver a melhor redação, porque que a plataforma tem que remunerar o jornalismo profissional, tem sim, porque ela usa esse conteúdo. O jornalismo é caro. Se você quiser fazer uma reportagem, você vai gastar dinheiro. As pessoas falam assim, não, o que está acontecendo lá na Amazônia? Por que teve uma elevação do desmatamento? Pô, nós podemos pegar um repórter, 2 repórteres e mandar para lá. Quanto custa isso? Ou mesmo um repórter que mora em Manaus, ou em Belém, ou em qualquer lugar da Amazônia, o deslocamento naquela região é muito difícil. E não se faz reportagem dentro de um gabinete. Reportagem se faz indo lá onde estão ocorrendo os fatos. Então, o jornalismo é caro. O jornalismo de qualidade precisa ser remunerado. Essa ideia, a opinião substitui os fatos. Não substitui. Para isso, quando teve o fim do diploma de jornalismo aqui, desculpe, o diploma não, a exigência de diploma, né? As pessoas falaram, o jornalismo acabou. Eu falei, não acabou, vai ter 1000 discussões sobre se é necessário ou não ter diploma, mas o jornalismo, ele nunca vai acabar, porque uma coisa eu falar aqui do projeto de lei sobre a minha avaliação, outra coisa é fazer uma reportagem, outra coisa é fazer uma cobertura, é checar fatos. Nós sabemos que isso é muito difícil de fazer, é necessário, porque senão você não tem informação de qualidade, e é caro. Então, essas plataformas têm sim que remunerar o jornalismo, né? Agora, vamos olhar melhor a redação. Eu acho que... Eu estou chocada aqui, estou chocada que simplesmente o Deltan Dallagnol está espalhando nas redes a notícia de que a notícia de que o PL vai censurar versículos bíblicos.
nas redes sociais. Isso é um absurdo. Como é que um cara desse, né? Fica escancarado que esse cara não tem nada a ver com justiça, gente. Ele é bolsonarista vagabundo, como qualquer outro que usa as redes sociais para mentir, para manipular pessoas. Como é que pode uma coisa dessa, Serginho? Olha, mas então, Sinara, e tem um outro erro no projeto de lei, na minha opinião, tá? Que dá um status maior para deputados e políticos nas redes sociais. Eu não estou falando de autoridade do governo, que aí eu concordo, né? Agora, um cara desse, que agora é deputado parlamentar, Deltan Dallagnol, ele tem que pagar pelo que ele está falando. Aonde na lei diz que a Bíblia vai ser censurada? Nem a Bíblia, nem o Corão, nem os livros sagrados, nem os orixás que ele tenta perseguir, nem as religiões de matriz africana. Não pode. O projeto de lei não trata disso. O projeto de lei não trata disso. O projeto de lei, ao contrário, ele garante elementos, por exemplo, Dri e Sinara, quando essa perseguição que o YouTube faz no podcast Tecnopolítica, por exemplo, sabe o que ele vai ter que fazer? Toda vez que ele bloquear, ele vai ter que dizer, vai ter que me mandar uma mensagem para mim falando: olha, você foi bloqueado por tal e tal motivo. A lei garante, inclusive, o direito de você saber. Hoje, você não sabe que você está com a velocidade reduzida, desculpe, que você está com a sua visualização limitada, os bloqueios. Então, o projeto de lei vai colocar regras para a plataforma no sentido de garantir a liberdade de expressão, ao contrário do que essa peça do Dallagnol está dizendo aí. Quer dizer, inclusive porque, Sinara, o Dallagnol devia saber que liberdade religiosa está na nossa Constituição e isso está acima de qualquer lei ordinária, complementar, porque a Constituição é a lei maior. Mas me parece que ele entrou no Ministério Público de uma maneira meio enviesada também, né? Não sei se ele tem conhecimento, mas ele me parece ser um desinformador em larga escala, né? Se ele escreveu isso, ele escreveu, eu vou compartilhar até aqui a Nossa, eu estou chocada, gente. Como pode uma coisa dessa, impunemente, um vagabundo desses mentir impunemente nas redes sociais? É que nem, olha só, a postagem, atenção, alguns versículos serão banidos. É porque eles estão com um discurso que é o PL da censura, né? Como se fosse, eles estão chamando isso. Aí olha o que ele diz: até a fé será censurada se nós não impedirmos a aprovação do PL da censura, que terá a sua primeira votação hoje. Marque aqui 2 deputados federais que podem lutar contra essa mordaça. Você vê como ele está usando a desinformação, a fake news, para engajar, né? Clique aqui, marque. Mas, na verdade, ele não diz o que é que ele está falando, né? Ele mente só. Mas por que aonde está o artigo que diz isso? Ele cita isso? Os versículos. Mas, pois uma fake news, né, gente? Uma fake news total. Vou até recortar, porque ele tem que ser acionado. Agora, essa rede aí que ele tá, do Elon Musk, deveria colocar aquele aviso, né? Fake news. Olha só, e ele não tem consistência alguma, né? Porque ele deveria até falar, por exemplo, quando... não, pensei que estava respondendo, desculpa. Não, pode falar, pode falar. O Elon Musk. Not, lest be ele tá, o Elon Musk, censura não, ou seja, já também contra... Entrando na campanha. Entrando na campanha. Não, mas o Elon Musk é um cara da extrema-direita norte-americana que aderiu, amigo do Peter Thiel, financiador de tudo que tem de ruim nos Estados Unidos, e não é nenhuma surpresa que ele esteja junto com a extrema-direita brasileira e com esses fascistas defendendo a mentira, né? Então, essa que é a questão. Se tem alguém que censura, efetivamente os acionistas dessas plataformas, que praticam censura privada a favor
do neoliberalismo, da extrema-direita, mas, na verdade, o que está acontecendo com esse projeto de lei é que nós vamos ter regras. Não é a melhor coisa do mundo, mas vamos ter regras. Essas regras vão garantir que as plataformas tenham que cumprir, na verdade, a defesa do direito do cidadão. Mesmo quando ele extrapolar, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de saber por que ele está sendo bloqueado, coisa que hoje o Elon Musk faz sem falar nada de ninguém. Então, ele não explica o que ele faz, o Facebook não explica, o YouTube não explica, e esse projeto de lei está exigindo informações sobre bloqueios, exigindo que dados eles estão pegando das pessoas para fazer que tipo de tratamento. Então, é um projeto que não interessa às plataformas, é óbvio, porque as plataformas estão fazendo o que quer, né? E é óbvio também que não interessa a extrema-direita. Por quê? Porque a desinformação vai ter que ser contida, né? Então, por exemplo, eles divulgaram na campanha eleitoral que o Lula fecharia as igrejas. O Lula jamais faria isso. Mas olha que armadilha. Ele vai fechar quando for presidente. Ele assumiu a presidência, não fechou nenhuma igreja, não perseguiu nenhum culto. E agora é a mesma técnica que o Dallagnol faz. Ele fala, olha, eu não vou poder professar minha fé nas redes sociais. É um picareta, né? Por quê? Porque ele sabe efetivamente que ele não mostra nenhum artigo que estaria colocando em risco a fé, a Bíblia, ou seja lá, qualquer coisa que as pessoas queiram produzir que sejam relacionadas à sua religião. Agora, o fato dele, Deltan Dallagnol, chegar lá e falar que ele, por ser religioso, ele pode defender qualquer atrocidade, que ele pode falar que cloroquina salva as pessoas da Covid, ele não pode, e não é porque ele é religioso, é porque ele está sendo um inescrupuloso, um irresponsável, um desinformador. Então, eu acredito que a gente precisaria tomar providência sobre esse tipo de coisa, porque eles não querem uma lei que contenha desinformação. Insisto, a desinformação é a principal estratégia desses caras. E eles também não querem que as plataformas tenham limites nesses exageros que elas permitem que ocorram dentro dos seus tubos, dos seus dutos, das suas arquiteturas informacionais. Então, esse projeto de lei, ele vem nessa direção, e eu acho que a gente tem que defender a regulamentação das plataformas, a regulação das plataformas, porque é onde está tendo debate público hoje. E olha que traquinagem. O cara põe uma mentira dessa numa rede social, né? Que ele projeta para o futuro, daqui 3 meses, quando a lei, espero, esteja em vigor, não vai acontecer nenhuma proibição de Bíblia, de nada, e ele vai ficar impune. Ele vai falar, eu nunca falei isso. Então vamos tirar print, gente. Vamos tirar print, vamos acionar esse picareta que tem o nome de Deltan Dallagnol, né?